Vamos à ONU, então? Vamos a Nova York para acompanhar a sessão? Daqui a pouquinho tem o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos aguardando, então, o início da sessão em Nova York. Eu agora sim. Agora sim. A palavra ao secretário-geral das Nações Unidas, Excelência Antônio Guterres. Antônio Guterres, que teve uma reunião agora com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o presidente da Polônia, como nós mostramos, e depois tinha uma reunião com o secretário-geral da ONU português, Antônio Guterres, que fala agora e você acompanha no Novo Dia da CNN Brasil. Da Assembleia Geral, Excelências, estou aqui para soar um alarme. O mundo deve acordar. Estamos agora à beira de um abismo e nos movendo na direção errada. O mundo nunca esteve tão ameaçado e dividido. Nós enfrentamos a maior cascata de crises em nossa vida. A pandemia da Covid-19 exacerbou as desigualdades, a crise climática está ameaçando o planeta, a crise no Afeganistão, Iêmen e outros ameaçam a paz. A desconfiança, a desinformação estão polarizando as pessoas e a sociedade. Os direitos humanos estão sob fogo cruzado e a ciência está sob ataque. A vida econômica dos mais vulneráveis estão vindo muito tarde, se é que estão vindo. A solidariedade está faltando à nação quando está acontecendo, quando mais precisamos. Talvez uma imagem diga algo de nosso tempo. A vista que tivemos da vacinação no país sendo jogados no lixo, vencidas e não usadas. Por um lado, temos vacinas sendo desenvolvidas em tempo recorde, a vitória da ciência, da engenhosidade humana. Por outro lado, nós vimos o triunfo e a tragédia da falta de desejo político, o egoísmo e a falta de confiança. Há excesso em alguns países e prateleiras vazias em outros. A maioria do mundo vacinado, 90% dos países africanos ainda não conseguiram vacinar-se. É um imperativo moral dos nossos tempos, é algo obsceno. Nós passamos no teste da ciência em conseguir esses esforços. Excelências, o alarme também do clima está soando forte. O IPCC é um chamado para a humanidade. Nós vimos os sinais em vários países, em várias regiões. As temperaturas subindo assustadoramente, perda de biodiversidade, poluição do ar, dos espaços naturais e desastres relacionados ao clima acontecendo em todos os lugares. Como vimos recentemente, nem mesmo esta cidade, a capital financeira do mundo, está imune. Os cientistas climáticos nos dizem que não é muito tarde para manter o objetivo de manter do 1,5 graus Celsius acordado no Acordo de Paris. Mas essa janela está se fechando rapidamente. Precisamos fechar 45% das emissões até 2030. No entanto, o último relatório mostrou que nós, atualmente, os compromissos climáticos, as emissões irão subir até 16% até 2030. Nós podemos atingir com isso mais de 7 graus Celsius, uma catástrofe. Enquanto isso, a OCDE afirmou que 20 bilhões de dólares prometidos para desenvolver ações climáticas nos países em desenvolvimento. Estamos a semanas da conferência da COP26 em Glasgow. Estamos a anos-luz dos nossos alvos. Portanto, deveremos agir de forma séria e rapidamente. Excelências, a Covid e a crise climática expuseram fragilidades profundas da sociedade e do planeta. E, no entanto, no lugar da humildade diante desses desafios, nós vemos tragédias, e no lugar da solidariedade, nós estamos no caminho da destruição. Ao mesmo tempo, outra doença se espalha pelo mundo,
que é a desconfiança. Quando as pessoas não veem as promessas dos seus dias difíceis sendo cumpridas, quando veem os direitos sendo coibidos, quando eles veem corrupções pequenas e grandes, quando eles veem bilionários viajando felizes para o espaço, enquanto milhões passam fome na Terra, quando pais veem o futuro das suas crianças cada vez mais difícil nas lutas de hoje, e quando jovens não veem futuro nenhum. As pessoas a quem servimos devem olhar não apenas as instituições governamentais, mas os valores do trabalho das Nações Unidas há 76 anos. Paz, direitos humanos, dignidade para todos, igualdade, justiça, solidariedade. Como nunca antes, os valores centrais são importantíssimos. Quebrar confiança significa quebrar promessas, e nós não veremos resultados em nossas vidas. A falha traz as imposições mais sombrias à humanidade. Ela traz oxigênio para soluções fáceis, teorias conspiratórias, e, portanto, é preciso acabar com essas supremacias, misoginia, problemas ideológicos. O problema dos mais vulneráveis deve ser olhado, inclusive os dos imigrantes e refugiados. Nós temos que encarar agora o momento da verdade. É hora de entregar esta verdade. É hora de restaurar a confiança e é hora de inspirar esperança. E eu tenho esperança. Os problemas que criamos são aqueles que podemos resolver. A humanidade mostrou que é capaz de fazer grandes feitos quando se une. E é por isso que nós, nas Nações Unidas, estamos aqui. Mas sejamos francos, hoje o sistema multilateral é muito limitado em seus instrumentos e capacidades em relação ao que é necessário para os governos e para administrar os bens globais. Está muito fixado no curto prazo. Nós precisamos transcender governos, vamos focar no futuro, renovar o contrato social e assegurar que as Nações Unidas esteja pronta para uma nova era. E é por isso que eu apresento o meu relatório da agenda comum, da maneira que eu enxergo. Ele vê uma análise 360 do estado do mundo, com 90 recomendações específicas dos desafios de hoje e como transcender os problemas transnacionais de amanhã. A Declaração dos Direitos Humanos, os capítulos para o desenvolvimento, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e o Acordo de Paris estão alinhados com a ordem da Declaração da 76ª por um mundo melhor. Mas para alcançarmos essa terra de promessas, nós devemos atravessar grandes divisas. Excelências, eu vejo 6 grandes divisas, grandes canyons que devemos atravessar agora. O primeiro, nós devemos atravessar a divisão da paz. Por muito tempo, a estabilidade e a paz ficou distante. No Afeganistão, onde defendemos direitos humanos, especialmente de mulheres e crianças. Na Etiópia, onde os partidos colonialistas impediram acesso humanitário e criaram condições para um diálogo político. Em Mianmar, onde estamos apoiando as pessoas em sua busca por democracia, Estado de Direito e paz. No Ciel, onde estamos comprometidos à assistência internacional para segurança regional, em lugares como Iêmen, Líbia, Síria, onde devemos superar e buscar a paz. Em Israel e na Palestina, onde os líderes devem ter um diálogo mínimo para ter uma solução que seja ampla para a paz de todos. E no Haiti, em tantos países deixados para trás, onde estamos em solidariedade em todos os passos para tirá-los de crises. Excelências, estamos vendo agora uma explosão de divisões de poder por força
golpes militares voltaram. E a volta de unidade entre as comunidades não ajuda. As divisões geopolíticas estão acabando com a cooperação internacional, estão limitando o poder do Conselho de Segurança para tomar as decisões necessárias. A impunidade está tomando conta e, ao mesmo tempo, será impossível ver os desenvolvimentos econômicos enquanto as maiores economias do mundo estão em desacordo. E o mundo tem dois modelos de economia, comércio e tecnologia, caminhos diferentes, duas abordagens diferentes na inteligência artificial e, enfim, o risco de duas estratégias militares geopolíticas diferentes. E isso é uma receita para problema. Será muito menos previsível do que a Guerra Fria. Nós precisamos de cooperação, nós precisamos de diálogo, precisamos de compreensão. Precisamos investir em prevenção, em construção da paz. Precisamos de progresso no desarmamento nuclear e para lutar contra o terrorismo. Precisamos de ação para os direitos humanos e precisamos de uma nova agenda maior para a paz. Excelências. Ao segundo, nós devemos atravessar a ponte do clima. Nós devemos construir confiança entre Norte e Sul. Começa por fazer tudo o que podemos em Glasgow durante a COP26, com mais ambições, buscando áreas de mitigação, finanças, maior ambição na mitigação. Os países devem buscar a neutralidade de carbono e olhar para os alvos de 2030 da redução de emissões e ter ações credíveis desde já. Nossa ambição em finanças significa que os países desenvolvidos devem enxergar finalmente as promessas para a ação climática, totalmente mobilizados para os recursos, para as instituições e o setor privado também. E mais ambição na adaptação. Significa que os países em desenvolvimento devem apoiar os países em desenvolvimento para salvar vidas e meios de vida. Isso significa 5% de todos os objetivos de adaptação climática. Os bancos de desenvolvimento africano estão alocando os seus financiamentos desde 2019 para adaptação. E outros países têm seguido essa liderança nesse sentido. Minha mensagem para todos os estados: não esperem os efeitos adversos para o primeiro movimento. Façam a sua parte. Em todo o mundo, nós vemos a sociedade civil liderada por jovens lutando contra a crise climática. O setor privado está se erguendo. Os governos também devem mostrar sua força total e seus esforços fiscais para fazer essa mudança para uma economia verde. Ao cobrar impostos da poluição, para fazer com que os empregos verdes e sustentáveis sejam mais fáceis, para lutar com os combustíveis fósseis, para investir em educação, energia renovável, sistema alimentar sustentável e proteção social, para comprometer nos novos planos que não usem o carvão ou que usem de uma forma operacional. E sem fazer isso, nós não atingiremos 1,5 graus, nós estaremos muito acima de 2. E o objetivo de Paris irá virar fumaça. É uma emergência planetária. Precisamos de solidariedade de países que ainda dependem do carvão e países que têm recursos tecnológicos para ajudar nessa transição. Nós temos a oportunidade e a obrigação de agir. Excelências. Em terceiro, nós devemos atravessar essa ponte entre ricos e pobres, entre países ricos e países pobres, começando por acabar a pandemia para todos em todos os lugares. Precisamos de um plano de vacinação global, dobrando a produção atual, para atingir 70% da população na primeira metade de 2022. Esse plano pode ser implementado por uma força-tarefa com os produtores de vacina, a OMS, os parceiros de aceleração, como a COVAX, e as empresas como aquelas que trabalham na produção de vacinas.
Isso está aumentando a desigualdade. Os países ricos podem acabar com a crise da pandemia no final desse ano, mas os impactos podem continuar por anos em países de baixa renda. As economias desenvolvidas estão desenvolvendo 88% do PIB em sua recuperação econômica. Em outros países, isso chega a 6,5% e chega a 1,8% para os países menos desenvolvidos, um percentual muito baixo e muito menor. Na África subsaariana, o FMI projeta que o crescimento per capita nos próximos 5 anos vai ser 70% menor do que no resto do mundo. Muitos países precisam de uma injeção de liquidez urgente. Eu acolho esse esforço de 50 bilhões de dólares do FMI e da OMC, mas eles vão muito para os países que precisam menos. As economias avançadas devem realocar seus excessos para os países em necessidade. Eles não são a bala de prata, mas dão espaço para o desenvolvimento sustentável. Eu renovo também o meu chamado para uma reforma de um sistema de dívida mais igualitário. Ele deve ser estendido até 2022 e deve estar disponível a todos os aliados em países vulneráveis e de média renda. Isso é solidariedade em ação. Países não deveriam ter de escolher entre estar em dívida ou servir as pessoas. Nós trabalhamos na solidariedade para que no nível nacional as pessoas tragam um novo contrato social que incluam proteção, habitação, trabalho decente, qualidade para todos e o fim da discriminação e a violência. Eu peço aos países que reformem seus sistemas de impostos e tratem da evasão fiscal, lavagem de dinheiro. E conforme olhamos, precisamos de um sistema melhor de prevenção e preparação para os riscos globais. Devemos apoiar as recomendações do painel independente para a preparação da pandemia e resposta. Portanto, eu tenho outras propostas em nossa agenda comum, incluindo uma plataforma de emergência e um laboratório do futuro. Senhoras e senhores, quatrièmement, nous devons combler le fossé entre les genres. Le Covid-19 a mis à nu et exacerbé la plus vieille injustice du monde, le déséquilibre de pouvoir entre les hommes et les femmes. Lorsque la pandémie a frappé, les femmes représentaient la majorité des travailleurs de première ligne. Elles ont été les A premières à perdre leur 76ª emploi. Assembleia Geral da ONU, um discurso duro que está sendo feito por Antônio Guterres. Você está acompanhando com tradução simultânea aqui na CNN Brasil de Denise Bobadilla. Ele iniciou o discurso dizendo que o mundo está à beira do abismo e caminhando na posição errada. Citou crise sanitária, crise climática, disse que a extrema politização, ou melhor, extrema polarização tem levado à desinformação da sociedade. Voltando à Covid-19, lembrou que ainda há uma distribuição muito irregular de vacinas pelo mundo, vacinas que ainda estão concentradas nos países das Américas, notadamente Estados Unidos, europeus e alguns países asiáticos. Chamou de obsceno o fato de 90% dos países africanos não conseguirem vacinas. Lembrou que o IPCC, o relatório para o clima da ONU, é um chamado para a humanidade. Citou inclusive a tragédia em Nova York, que nós a noticiamos frequentemente aqui na programação da CNN, aquelas chuvas torrenciais que provocaram mortes como há muito tempo não se via em Nova York, como um exemplo de que o mundo já está tendo de lidar e não está conseguindo lidar com a crise do meio ambiente. Fala em catástrofe ambiental o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Voltou à Covid, disse que Covid e clima expõem as fragilidades do mundo neste momento
e que ao invés de adotarmos a humildade num momento de crise, estamos no caminho da destruição. É um discurso bastante duro, um chamado à realidade que o secretário-geral da ONU faz na abertura da Assembleia Geral. Diz que a desconfiança se espalha pelo mundo e citou algo para reflexão de todos nós. Enquanto bilionários felizes vão ao espaço, milhares de pessoas estão sem comida na Terra. Nós temos falado frequentemente, né, sobre essas viagens, a atmosfera, gente que vai ver a Terra lá de longe, ele lembra disso, nave espacial, etc. e tal, turismo espacial, e no final das contas essas pessoas embarcam lá para cima e aqui embaixo tem muita gente com fome, né? Lembrou que a desinformação é oxigênio para soluções fáceis. Lembrou da crise de imigrantes e refugiados mais cedo. Vocês se lembram? Eu falava aqui com a Heloísa Vilela, nossa correspondente em Nova York, que já volta à nossa programação, que o presidente Joe Biden está sendo muito criticado nos Estados Unidos por tratar de maneira rude a chegada de haitianos, desumana para alguns a chegada de haitianos aos Estados Unidos. O Haiti que vive uma combinação de tragédias, desastres naturais, crise sanitária, crise econômica, crise política, com o assassinato do presidente do país, agora no mês de julho. É um rápido resumo de uma parte do que disse e continua dizendo o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Daqui a pouquinho é o discurso do presidente Jair Bolsonaro. E o Gustavo Uribe está na ponta da linha para falar daqui a pouquinho com a gente sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro. A gente vai tentar antecipar alguma coisinha, mas agora quero chamar de volta a Denise Bobadilla para nós voltarmos a ouvir o Antônio Guterres. Nós não sabemos como essas informações são coletadas, por quem e com que propósito, mas nós sabemos que os dados têm sido usados comercialmente para buscar o lucro. Nossos padrões, comportamentos estão sendo vendidos como contratos. Nossos dados também estão sendo usados para influenciar nossas percepções e opiniões. Governos e outros não podem explorar o comportamento das pessoas para violar os direitos humanos de pessoas ou grupos e diminuir a democracia e ameaçar a democracia. Isso não é ficção científica, é fato científico e é requerido que haja uma discussão séria a respeito. E também outros perigos na fronteira digital. Por exemplo, qualquer futuro confronto global, seja que não aconteça, por favor, deve começar com ataques cibernéticos massivos. Onde estão os limites legais para lidar com isso? Hoje, as armas autônomas podem escolher pessoas e matá-las sem interferência humana. Elas devem ser banidas. Mas não há consenso em como regular esse tipo de tecnologia. Para restaurar a confiança e inspirar a esperança, nós devemos colocar os direitos humanos como centro dos nossos esforços para assegurar um futuro digital seguro para todos. E sexto e parte final, nós devemos atravessar a divisão entre gerações. Os jovens vão herdar as consequências de nossas decisões, as boas e as más. Ao mesmo tempo, nós esperamos que 10,9 bilhões de pessoas vivam na Terra até o final do século. Nós precisamos de talentos, de ideias. Nossa agenda comum propõe uma transformação na educação para tratar da crise de educação e para lidar com as pessoas, com 1,8 bilhões de jovens. Mas os jovens precisam de mais do que apoio. Eles precisam de um assento à mesa. E, com isso, nós temos um enviado especial às futuras gerações e um escritório dedicado e uma contribuição dos jovens será central para atender às necessidades do futuro e nossa agenda comum.
Os jovens precisam de uma visão de esperança para o futuro. Uma pesquisa recente nos mostrou que a maioria dos jovens em 10 países estão sofrendo com altos níveis de ansiedade por conta do estado do nosso planeta. Cerca de 60% dos seus futuros eleitores se sentem traídos por seus governos. Nós devemos provar às crianças e aos jovens que, apesar da seriedade da situação, o mundo tem um plano e os governos estão comprometidos a implementá-lo. Nós precisamos agora atravessar essa divisão e a salvar a humanidade e o planeta. Com engajamento real, nós podemos trazer as promessas de um mundo maior. É uma força que dirige a nossa agenda comum, de trazer os nossos próprios cidadãos avançando os interesses do nosso futuro em comum. A interdependência é a lógica do século XXI. E é a estrela das Nações Unidas. É nosso tempo de transformação, momento de transformação. E devemos reiniciar as possibilidades que tragam confiança, que nos tragam esperança e que façam que comecemos agora. Muito obrigado. Acompanhamos aqui no Novo Dia da CNN Brasil a abertura da 76ª Assembleia Geral da ONU. Falou o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ex-primeiro-ministro de Portugal. Daqui a pouquinho falará o presidente Jair Bolsonaro.